Hebreus 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, o que eu quero falar com vocês nessa manhã, e que eu estava pensando sobre ele ter nos congregado aqui, é: não deixemos-nos de reunir. Então, versículo 23, vou começar dando um breve contexto e o que eu estou entendendo desse texto. Versículo 23 de Hebreus 10, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Apeguemo-nos, e não de qualquer maneira, com firmeza. Ao quê? A que sua vida será um sucesso, a que seus negócios vão dar certo. Apeguemo-nos com firmeza ao quê? A esperança que professamos. E qual é a esperança que nós, como cristãos, professamos? Não é o sucesso nessa era passageira, temporária. A esperança que nós professamos é a esperança da vinda do reino de Deus e da ressurreição dos mortos, onde então viveremos para sempre junto com Ele. Essa é a esperança que nós devemos nos apegar firmemente, estar com os nossos olhos, com as nossas mãos, com a nossa força, nossa dedicação empenhada para não largar essa esperança. Que esperança? A vinda de Jesus, o Messias, e a ressurreição dos mortos. Essa é a promessa que Ele nos deu. Essa é a esperança que nós temos, de que ainda que essa era passe, nós não estamos vivendo para essa era, mas para a era vindoura, para a era que há de vir. E Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele é a testemunha fiel e Ele fará isso. E como prova da sua fidelidade, Ele nos deu o seu Espírito, como penhor dessa herança, como garantia dessa promessa que Ele nos fez. Então, apegar firmemente não é apenas dizer eu sei. Apegar firmemente não é apenas estar convencido disso, ou se lembrar de uma vez ou outra sobre a vida eterna. Apegar firmemente quer dizer a sua força, a sua energia, a sua dedicação, o seu tempo está envolvido nisso. Apegue-se firmemente à esperança que nós professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Então, a primeira coisa que o autor de Hebreus fala aqui é: apegue-se a essa esperança. Não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, não de maneira relaxada. Com firmeza. Não largue, não solte, porque aquele que prometeu é fiel. Segunda coisa, versículo 24. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, não apenas se apegar firmemente à esperança, à promessa. Isso sim. E como parte desse se apegar firmemente à esperança, ele fala o quê? Considere o outro aí, ó. Olha para o irmão do seu lado. Considere uns aos outros. Em Hebreus 3, o mesmo autor, ele fala: considere o apóstolo
e sumo sacerdote da nossa fé, Jesus Cristo. É a mesma palavra que está sendo usada. Em algumas traduções vai falar, fixem. Fixem os seus olhos no autor, no apóstolo e sumo sacerdote, Jesus Cristo. E aí aqui em Hebreus 10 ele está falando o quê? Fixem os seus olhos em quem? Porque Jesus você não vê. Como que você fixa os olhos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote, considerando um ao outro? Então, enquanto nos apegamos firmemente à esperança, nós também consideramos, contemplamos, fixamos uns aos outros. Para quê? Para, enquanto esperamos, possamos estar nos incentivando uns aos outros a viver em amor e em prática de boas obras. A vida cristã não foi feita para viver sozinho. Ele não morreu por mim exclusivamente, e nem por você. Ele morreu por um povo. Ele morreu por uma igreja. Ele morreu por uma nação que ele está formando. Mateus 7, no Sermão do Monte, o fim do Sermão do Monte, Jesus termina todo o seu ensinamento e ele fala, bem-aventurado são os que ouvem essas minhas palavras. Mas ele fala só isso? Ele não fala apenas isso. Ele fala, bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam essas minhas palavras. Porque é como o homem que construiu uma casa sobre a rocha. Então, estar apegado firmemente à esperança que professamos está vinculado com esse considerar uns aos outros, dia após dia, onde nós estamos sendo incentivados a amar e a praticar, a amar e a servir uns aos outros, construindo uma casa sobre essa rocha sólida, sendo sábios nesta era. Em 1 João ele fala, não é possível você dizer que ama a Deus e não ama o irmão que está do seu lado. Então, parte de estarmos apegados firmemente a essa esperança, parte em considerar uns aos outros para vivermos a vida que Jesus propôs para nós. Jesus te trouxe de não sei onde para estar congregado aqui nessa cidade, não é para ser uma ilha aqui. O Felipe falou semana passada sobre individualismo, o Felipe falou semana passada sobre comunhão e ceia. Jesus não nos congregou aqui, o Espírito Santo não nos reuniu aqui para vivermos vidas individuais e solitárias. Existe uma tentação, à medida que nos aproximamos do fim, isso está aumentando, que é de vivermos vidas isoladas, de vivermos vidas solitárias. Quando nós falamos de trabalhar, de estudar, de construir coisas, nós não estamos falando para pessoas se isolarem, mas para viverem uma vida comum, uma vida ordinária, mas sendo cristão de verdade, considerando uns aos outros e incentivando a amar e a praticar boas obras.
Pensa um amigo seu, ou se você está desanimado. E pensa se essa tem sido uma prática na sua vida. Talvez você esteja desanimado, desencorajado, por estar vivendo sozinho. Por não estar considerando o outro, ou ouvindo o outro te encorajando a amar e a viver boas práticas. Bonhoeffer disse: o Cristo no irmão é mais forte que o Cristo no meu coração. Urge o tempo da gente entender essa verdade. E o que me levou a pensar nessa mensagem, nessa manhã, é que parece que o tempo no relógio de Deus está acelerado. Parece que após o Covid, as coisas estão caminhando de maneira muito rápida. Muito rápidas, assustadoramente rápidas. E aí vamos para o próximo versículo, que é o que me levou a pensar nisso. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Esse não deixar de se reunir como igreja, e ele fala, como costume de alguns, significa que esse costume de alguns de não reunir está errado. É uma exortação contra essa prática. É uma exortação para se reunir. É uma exortação para reunir mais, não menos. Eu preciso frequentar uma igreja para ser cristão? Você já se fez essa pergunta? Nós não somos salvos por frequentarmos uma igreja. Ou frequentar uma igreja não nos torna cristãos. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pela fé no sacrifício de Jesus, por Cristo somente, pela fé somente, pela graça somente. Mas ao se tornar um cristão, você não tem como se manter fora da igreja. O costume de alguns de não reunir está errado. E se você tem ouvido alguém falar isso, você está emprestando os seus ouvidos ou considerando pessoas erradas. Por quê? Como costume de alguns, ele fala, considerem uns aos outros e incentivem uns aos outros ao amor e às boas obras. Mas tem alguns que têm o costume de incentivar as pessoas a não reunir. Ele está falando, a estes não considere. E o que me pega é, ainda mais, quando o dia se aproxima. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Ou seja, nós estamos muito mais próximos deste grande dia. E nós estamos vendo isso aumentando em nossos dias. O quê? O não reunir. Uma onda de desigrejados, usando argumentos e mais argumentos. Não importa que argumento ele use, a Bíblia está falando, está errado. O escritor de Hebreus está falando, não dê ouvidos a essas pessoas. À medida que o dia se aproxima, tudo está conspirando contra esse dia, contra essa esperança, contra o amor, contra as boas obras, contra o reunir-nos. Tudo nessa era está conspirando para que a gente deixe de se reunir. Tudo nessa era está conspirando para que o amor se esfrie, como Jesus falou. Qual que é o antídoto para o amor não se esfriar?
à medida que o dia se aproxima? Considere uns aos outros e sejam incentivados a amar uns pelos outros. Mas a prática de não se reunir vai fazer com, inevitavelmente, o seu amor se esfrie. E talvez muitos estejam se sentindo frios porque estão no engano de poder viver a vida cristã de maneira individual. À medida que o dia se aproxima, e nós estamos vendo isso crescendo diante dos nossos olhos, nossa liberdade será tomada. Existe nesse exato momento um genocídio de verdade, não é aquele que a mídia estava falando, da Palestina, um genocídio acontecendo na igreja da Nigéria. Os muçulmanos estão dizimando os cristãos na Nigéria. E sabe o que eles estão fazendo? Eles continuam se reunindo e incentivando uns aos outros a permanecer amando e praticando as boas obras. Mas isso não está longe, não é na Nigéria apenas. A Europa, que tantos amam, está queimando as igrejas. O Reino Unido está prendendo pregadores na praça. Ou seja, nós estamos sendo pressionados de todos os lados. Isso está chegando em nós, gente. O dia do Senhor está se aproximando. Nós estamos no limiar do amanhecer de um novo dia. E essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que nós estamos nos apegando firmemente. Mas até que esse dia chegue, nós seremos tentados a deixar essas práticas, a deixar essa vida, a esfriar o amor, a apostatar da fé, a viver vida como Jesus disse, os últimos dias são como os dias de Noé, onde se come, bebe, casa, dá em casamento, vive uma vida normal. Indiferente ao que está acontecendo e a palavra do Senhor. Mas o Senhor nos exortou e nos exorta constantemente. Ei, atenção. Não caia no engano. Não deixe essa música de ninar entorpecer a sua mente. Não é tempo de menos comunhão. É tempo de mais comunhão. Não é tempo de reunir menos. É tempo de reunir mais. É tempo de incentivarmos uns aos outros todos os dias. Ei, você está amando o Senhor ainda? Ei, você está praticando boas obras ainda? Ei, você está apegado à esperança? Lembra, a sua vida não é para essa era. É tempo, e o Senhor, eu sinto o Senhor nos chamando. É tempo de ampliarmos isso. É tempo de aumentarmos isso. É tempo de potencializarmos isso. Porque dias maus estão à nossa frente. E à medida que as trevas crescem no mundo, a Bíblia diz que é para a nossa luz brilhar mais. À medida que a fé de muitos vai se esvaindo, que o Senhor encontre fé aqui entre nós quando Ele voltar. À medida que o amor está se esfriando, que nós sejamos encontrados amando
como Jesus nos amou. E isso tudo, para mim, o autor de Hebreus, ele fecha com: não deixem de se reunir. Não deixem de se reunir. Toda essa vida e toda essa esperança, todo esse amor, toda essa prática, ela vai ser potencializada, ela vai ser vivida, ela vai ser experimentada ao nos reunirmos, ao nos encontrarmos. Porque o dia do Senhor se aproxima. É tempo de aumentarmos isso. Não estou falando de atividade, gente. Eu estou falando da nossa vida cristã diária. Não estou falando de mais uma reunião de serviço aqui. Nós temos a oportunidade, gente, de vivermos e de nos encontrarmos e de nos reunirmos diariamente. E nós sabemos fazer isso. Eu sinto o Senhor chamando e tirando as desconfianças que foram plantadas no nosso meio. É tempo de voltarmos às primeiras práticas e potencializarmos elas e aumentarmos elas. Que práticas são essas? Essas práticas que o autor de Hebreus está falando aqui. Por quê? E ele termina o pensamento falando. Por quê? Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão começar a pecar deliberadamente. É uma brasa que é tirada daquele braseiro e ela começa a automaticamente fazer o quê? Se esfriar, se esfriar, se esfriar. Seu coração começa automaticamente a se encher de ofensas, desconfianças, dureza, a ser cauterizado pelo pecado, ou como Jesus fala na parábola do semeador, tentado pela ilusão das riquezas, pelas preocupações da vida. E você vai se entregando a essa vida e se distanciando daquilo que Jesus te chamou para viver. E aí, em vez de uma esperança na qual Ele é fiel para cumprir o que prometeu, o escritor de Hebreus fala: só nos resta uma terrível expectativa de juízo e fogo. Eu queria ler algo que Adolfo Safir escreveu, bem rápido. Ele fala assim: o segundo advento de nosso Senhor é o mais poderoso, é o mais glorioso, mas também será o mais constrangedor. Esperamos estar com Cristo e todos os santos na glória. E não amaremos os irmãos e os serviremos enquanto esperamos juntos por sua vinda? Esperamos que Cristo nos reconheça como seus irmãos e nos envergonharemos dos membros de Cristo? Ou os trataremos com fria negligência e indiferença? Temos todos que comparecer perante o tribunal de Cristo e prestar contas de nossa mordomia. E não seremos fiéis e diligentes no exercício de qualquer ministério que nos seja confiado, conforme Deus concedeu a cada um de nós a sua própria medida e dom? Chamados à eterna comunhão de amor, em alegria e glória, cumpramos o ministério do amor, no sofrimento e no serviço, e que todos os dias vejamos alguma ajuda ou consolo dados aos nossos companheiros de peregrinação. Ele está sintetizando ou comentando o que João fala. É possível amar a Jesus, amar a Bíblia e não amar o irmão? É possível ter comunhão com Jesus, ter comunhão com Deus e não ter comunhão uns com os outros? A Bíblia responde: não. Isso é falácia.
Mentiram para você, viu? Mentiram. Não é possível. Os monastérios não são o plano de Deus. Existe sim uma vida individual para ser desenvolvida com Deus, mas ela faz parte desse todo também. Não tem como você desenvolver uma vida de espiritualidade longe do todo, longe do corpo. Uma coisa não é feita em detrimento da outra. Então não se deixe enganar. Jesus disse que os últimos dias serão dias de engano. E nós estamos vendo isso percorrendo. E muitas vezes adentrando as nossas casas. Não se deixe enganar. Como é costume de alguns. Não caia nessa falácia. Nós precisamos nos apegar firmemente à esperança que professamos, considerar uns aos outros, incentivando ao amor e às boas obras, e nos reunirmos. Não deixar de se reunir como é costume de alguns. Por quê? Porque o dia do Senhor está chegando. Porque o dia do Senhor está logo ali. Isso precisa gerar temor na gente. Isso precisa gerar um senso de urgência. Aquele que ama, isso o próprio Jesus disse, aquele que ama Ele é aquele que obedece aos seus mandamentos. E nós precisamos encarar essas verdades não como sugestões. Nós precisamos encarar essas verdades aqui de Hebreus não como boas ideias, mas como mandamentos do Senhor. Que sem isso, nós vamos sucumbir ao que está à nossa frente. Sem isso, nós não vamos resistir aos dias que estão vindo. Sem isso, dia após dia, nós vamos esfriando, enfraquecendo e pouco a pouco sendo enganado pelo pecado. O Senhor nos chama para não abrir mão de verdades que Ele plantou em nós. Ele não errou conosco quando nos trouxe para Montemor. Ele não errou com as nossas famílias quando nos trouxe para Montemor. Ele não pregou uma peça na gente e dificultou a nossa vida quando nos trouxe para Montemor. Ele está nos propondo algo glorioso, que é para todos os cristãos. Mas eu falo para vocês. Eu falo para minha família, eu falo para mim. Ele está nos propondo algo glorioso e que é como uma âncora para esse tempo que está vindo. Que o Senhor nos dê graça para ultrapassarmos barreiras que levantamos e começarmos a considerar uns aos outros e intensificarmos a comunhão e a vida de igreja que muitos falam que vieram viver aqui. É tempo de nos reunirmos mais. É tempo de nos amarmos mais. É tempo de praticarmos mais boas obras. É tempo de colocarmos mais os nossos olhos no dia do Senhor e nos apegarmos a essa esperança. Porque os dias à nossa frente são maus. Esse é o tempo que o Senhor está nos propondo. Nós ainda temos o privilégio de estarmos aqui numa manhã de domingo, de abrirmos a casa numa terça-feira,
e de nos reunirmos livremente e cantarmos alto. Mas nós não sabemos até quando isso será permitido. E quando nós falávamos isso há 10 anos atrás, parecia muito longe, né, gente? Quando nós falávamos isso de países do Oriente Médio, ainda é distante da gente. Mas quando a gente fala isso de Colômbia, de Estados Unidos, de Inglaterra, está se aproximando, né? Está ficando perto. A temperatura está aumentando. E enquanto a temperatura dos eventos dos últimos dias está aumentando, o nosso amor precisa aumentar mais. A nossa devoção precisa aumentar mais. A nossa comunhão precisa crescer mais. A nossa vida diante de Deus e uns com os outros precisa crescer mais. Nós não estamos desanimados. Nós não estamos assustados, mas essa é uma mensagem de sobriedade para esse tempo, em que, ei, não se distraia. Ei, não deixa as coisas dessa era sufocar a semente que foi plantada no seu coração. É tempo dessa semente brotar, crescer e fortalecer até que ela dê fruto. Então, não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, porque é nesse nos reunir que nós vamos experimentar esse apego firme à esperança e esse incentivo de amor e de boas práticas. Amém? Que o Senhor nos dê graça. Lembrem uns aos outros durante a semana dessa palavra. Fale uns com os outros dessa palavra. Vamos fazer isso que ele está falando aqui, incentivar uns aos outros. E ele é poderoso para fazer o que precisa fazer no nosso meio. Amém? Que o Senhor te abençoe, meus irmãos.